Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui que tá falando é Igor Ferreira, de um podcast que não sei se é um podcast ainda, não sei se vai ter nome, mas eu acho que é mais pra trocar ideia mesmo, sabe? É, por conta da quarentena e tal, do isolamento, resolvi trocar ideia. E de vez em quando aparecem uns assuntos assim no Twitter, aparecem nos assuntos do Twitter e às vezes os caracteres do Twitter não são suficientes. E também a ADM também não é suficiente porque ninguém na verdade se entende na DM. A galera a galera às vezes fica um pouco se esquenta um pouco demais e tal. Então, para resolver essas coisas e para resolver nada, tive essa ideia de fazer um podcast. E, como falei, já tá sem nome ainda. No começo, agora, só para começar, gostaria de fazer umas recomendações que tem nada a ver com o assunto principal. Que, cara, vocês já ouviram o EP da Mamundi? É muito bom. É uma artista muito boa. Cara, eu não sei como que ela não tá tipo, tocando nas rádios toda hora. Ela é excepcional, excepcional, excepcional. Acompanho já tem algum tempo e perdi mesmo. Ela lançou um EP já umas 2, 3 semanas e fui olhar hoje. Por algum motivo fui olhar hoje, vasculhando a internet. E a segunda recomendação, se me permitirem, é a live da Elza Soares. Gente, vocês precisam de ver aquela maravilha. É muito bom, as interpretações são fantásticas, os arranjos são muito bons, a equipe da Elza é muito boa. Enfim, dito isso, vamos ao assunto principal. Acho que já tem uns 2 dias, acho que foi a polêmica do final de semana. Foi a polêmica do final de semana da parada da Beyoncé. Da parada da Beyoncé que ela, ela é bilionária e tal, e o pessoal tava gastando. Teve um tweet que não entendi se foi de zoeira, porque se foi de zoeira foi um tweet muito show de zoeira. Se não foi, também rendeu muita coisa. Então é válido de qualquer forma. Então a questão é o seguinte: primeiro, eu não cheguei a ver esse documento. É um documentário, né? O Black King da Beyoncé, mas o pessoal tá pirando e tal. Eu acredito, audiovisual, qualidade dela é sempre muito boa. Eu ouvi o CD, o CD é do caralho, é muito bom. É, mas, tipo, é isso. Eu sei que teve umas polêmicas e tal de alguns artistas africanos que falaram a respeito sobre plágio e tal, mas como não tô muito por dentro, prefiro não comentar. Mas o trabalho em si é muito massa. É um trabalho muito massa e merece ser escutado. Pois então, acho que vamos misturar as coisas, as polêmicas. Acho que as polêmicas do Black Twitter, do Twitter, porque Black Twitter e Twitter acho que viraram uma coisa só, já que Black Twitter não existe. É bom pontuar isso. Black Twitter não existe. Black Twitter são pessoas negras tweetando. E qualquer pessoa negra tweetando é Black Twitter. Se a não ser se existir um formulário que eu ainda não preenchi. Porque se existir um formulário eu não preenchi, aí não sei. Talvez eu seja por fora. Mas pegando aqui um trecho de um dos livros
da Djamila, eu acho que é um livro, inclusive, que estava no topo da Amazon. Que ela fala que quando pessoas negras estão reivindicando o direito a ter voz, elas estão reivindicando o direito à própria vida. Isso, isso, essa frase, ok, é bom a gente colocar aqui que isso é uma frase que está em um contexto de um livro. Mas é uma frase muito citada. Eu já vi em vários locais. Em vários locais como um grito, sabe? Mas acho que a problemática dessa questão é a seguinte. É que quando você pega isso e traz para algo mais amplo, sabe? Você pega do seu microcosmo e joga pro macro. Porque uma coisa são questões particulares, essa subjetividade e tal. Nossa. Outra coisa é a Beyoncé, sabe? É a Beyoncé. E a partir do que ela fala e tal, tem uma determinada influência muito maior. Tem uma influência muito grande. Eu acho que uma das questões centrais é a seguinte, é que as pessoas falaram muito sobre o black capitalismo negro, e que a gente precisa fortalecer nos nossos irmãos. Só que assim, na real, sim, precisamos ter condições melhores de vida. É um fato que precisamos. Mas chamar de black capitalismo é sacanagem. Porque black capitalismo, com as mesmas peças, é capitalismo. É capitalismo com um pouco de melanina nas mãos do dono da fábrica, nas mãos do dono do rolê. Entendeu? E é isso que acontece. Porque assim, um outro discurso que está muito colado a isso é a galera falando de negros no topo. Pô, que é algo que é para se pensar. Negros no topo. Porque assim, não sou a pessoa, né, talvez mais inteligente e tal, mas é importante nessa perspectiva a gente entender que o topo no capitalismo, o topo não é para todo mundo. O topo é para um grupo determinado de pessoas, sabe? É um grupo determinado de pessoas. E isso é problemático demais quando se trata de pessoas negras. Porque as pessoas negras são as pessoas que estão dando suor, que estão trabalhando horrores e tal. E quando você coloca essa luz, sabe, dos negros do topo, porque como autoestima e tal, pode ser válido, como, sabe, valorização mesmo da raça. É uma parada muito show. Mas quando você vai pensar em uma estrutura maior, em negros no topo, porra, tem como todo mundo ser milionário? Tem como todo mundo ser bilionário? Tem como todo artista ser a Beyoncé? Todo rapper ser o Jay-Z? Entendeu? Nos próprios termos deles, mas acho que vocês entenderam isso. Uma coisa que na época que ficou na minha cabeça era um trecho de Formation, uma música que eu gosto. Eu gosto muito do Lemonade. Eu gosto muito do Lemonade. Eu acho um álbum muito foda. Acho que merecia muito ter ganhado a parada lá do Grammy. Se bem que, assim, é uma validação que ela não precisa. Uma validação que realmente não precisa. E acho que é disso que se trata também.
Porque no trecho final de Formation ela fala: Always stay gracious. The best revenge is your paper. Tipo, fique de boa e tal, fique gatinha, que a melhor vingança é o papel, o dinheiro. Mas assim, qual é o referencial? Sabe? Qual é o referencial? É uma satisfação que ela tá dando pra branquitude? A Beyoncé precisa disso. Qualquer negro precisa disso, dar satisfação pra branquitude. Isso é algo que a gente tem que pensar, sabe? Pensar como comunidade, pensar como pessoa, como indivíduo, que não é uma parada legal a gente ficar sempre se reparando, sempre se validando a partir do branco, sabe? Criar as nossas perspectivas é essencial para essas coisas. Aí saltando, mas no entanto, mas falando sobre bilionários e como funciona essa questão dos bilionários. E se existe alguma tal representatividade dentre os bilionários do mundo. Numa pesquisa que fiz, depois eu faço questão de colocar as bibliografias, faço questão de colocar mais de 2.153 bilionários existentes no mundo. 13 são negros. 13. E assim, até uma questão, caso a gente venha fazer novos episódios e tal, a galera goste, a gente pode até ver da onde vem esses bilionários. Que a maioria é da África. A maioria é de exploração dos próprios africanos. A maioria de acordos feitos com os colonizadores. Entendeu? Então é bom ficar de olho nessas questões desses 13 bilionários, pra gente não cair nessa também, dessa black excelência aí. Pois então, maioria e tal, acho que um autor que tô acabando lendo um pouquinho mais, que é o David Harvey. Ele tem uma passagem, eu não lembro direito, acho que é o Direito à Cidade. Mas pode ficar tranquilo que vai estar tudo na descrição, bibliografia, seja lá o que for. Ele fala da crise do México nos anos 90, principalmente em 94. E como isso causou um boom de bilionários. Um boom em uma crise, se não me engano, foi a chamada crise da tequila, ou algo nesse sentido. Como isso causou um boom de bilionários. Porque do nada a galera começou a comprar, que o governo começou a privatizar, começaram a comprar as paradas do governo, começaram a fazer as coisas nesse sentido, começaram a explorar o trabalhador que já estava em condições horríveis, porque é uma parada que a gente pode comparar muito com a questão do Uber, sabe? Os caras, eles estão trabalhando por muito pouco, porque é o que tem para eles. Talvez fosse isso que estava acontecendo no México. A gente tem que perceber como que essa lógica ela sempre se aplica, sabe? E como há sempre a figura do monopólio que sempre está ao lado dos bilionários, tá sempre ao lado dos bilionários. O David Harvey, já em outro livro, no 17 Contradições, ele fala sobre o poder desses super ricos. Porque, tipo, é bom a gente falar também de quem são esses bilionários, sabe? Porque tem muita galera que
compra um PlayStation 5 e acha que é bilionário e tal, que acha que é rico, a galera que mora a 5 quadras da praia, a galera que ganha um gol quando passa na faculdade, tem medo de taxação de fortuna. Cara, não é isso. Não é isso. E é bom que saiba que não é isso. O David Harvey, ele fala sobre os super ricos e como os super ricos eles poderiam, se quisessem, acabar com a pobreza. Se eles quisessem, eles poderiam acabar com a pobreza. Tamanho o acúmulo de dinheiro que esses caras têm. Ele fala, vou pegar a frase certinha dele para não voar demais e acabar jogando no colo dele o que ele não diz. Aí ele abre aspas. Os 100 maiores bilionários do mundo juntaram 240 bilhões de dólares a mais em seus cofres em 2012. O suficiente calculado a Oxfam para acabar com a pobreza mundial da noite para o dia. Em contrapartida, o bem-estar das massas fica estagnada. Na melhor das hipóteses, ou mais provavelmente sofre da degradação crescente, se não catastrófica, como na Grécia e na Espanha. Aí ele fala do contexto da época que o livro foi escrito. E assim, é uma galera que sobe na miséria. Eles sobem na miséria. A gente tem um exemplo recente muito bom, que é o exemplo dos brasileiros, dos super ricos brasileiros, que cresceram 34 bilhões durante a pandemia. Enquanto a gente está em torno de 40 milhões de desempregados, estimativas dizendo que a gente vai ter uma depressão econômica, que a gente pode cair 9% do nosso PIB, uma parada que a gente não vê há muito tempo. Mas assim, é bom retornar para a gente não sair muito do foco da discussão inicial, porque é importante situar esses artistas, não só Jay-Z, Beyoncé, esses artistas, sabe, que vendem o dinheiro, o ser bilionário, o ser rico, como um propósito, como algo a se alcançar, como, sabe, um humano diferente, um diferencial e tal. É bom a gente pensar nesses caras, sabe, e que eles estão lucrando enquanto nós estamos na crise. Na verdade, nós estamos sempre em crise. Então talvez seja por isso que eles estão sempre aumentando o número de bilionários. Eu não sou muito fã do Jay-Z. Eu tenho alguns álbuns dele que eu acompanho. Tipo, eu gosto muito do Blueprint. O resto eu não curto muito não. Mas ele fez um remix, acho que foi em 2008. Saiu numa coletânea dele, uma coletânea avulsa e tal, com um rapper que eu também não conheço, pelo menos eu não conhecia até algum tempo atrás, ou já tinha ouvido falar, o Easy. Não, né? O Easy não Kanye. Easy mesmo o nome do cara. O nome da música era My President is Black. O presidente é negro. Aí no trecho do Jay-Z, ele fala
que Rosa Parks podia ficar em pé, Martin Luther King já andou o que tinha que andar, referência lá a, as, aqueles momentos que o Luther King fez aquelas passeatas, para que Barack Obama pudesse correr. Olha a viagem, olha a viagem. Na mesma música, não Jay-Z, o outro rapper, diz que nenhum presidente fez nada por eles. De fato, concordo nessa parte. Mas olha só a viagem. Olha só a viagem do Jay-Z. Saca? Olha só a viagem do Jay-Z. Comparando essas figuras históricas com Barack Obama. Com o cara que deixou 2,2 milhões de pessoas, de presidiários nos Estados Unidos, sendo que cerca de 30% são negros, 20% hispânicos. Cerca de 1% da população masculina, negra, americana está encarcerada. Obama não fez nada. Isso vou nem entrar no assuntos internacionais de guerra no Afeganistão, de ataque na Síria, dessas coisas que a gente pode conversar depois. Mas, sinceramente, inclusive ganhou o Nobel da Paz. Uma puta hipocrisia. Enfim, usando o último meme, né? Enfim, hipocrisia. Então é basicamente isso, sabe? A galera usa muito isso de preto no topo, mas como uma figura, um invólucro, sabe? Um boneco que vai estar lá, preto por ser preto no topo, para representar a gente. Quando não é isso, quando não deve ser isso. Sabe, você ser bilionário e ter empresas, você falar de empoderamento nos Estados Unidos, enquanto empresas no Sudeste Asiático fabricam suas roupas que você vende a $1.000, você paga menos de $1 a costureira, sabe? Isso é trabalho análogo à escravidão. E é por isso que essas pessoas são bilionárias. E é por isso que essas pessoas apoiam Barack Obama. Porque ele tem uma voz polida, ele sabe conversar. Ele é um cara que ele tem um charme. Ele não é um escroto igual o Trump. Entende? Ele tem um certo swing. Ele consegue seduzir a gente. Então, assim, eu acho que eu dei meu recado, eu falei basicamente o que eu queria. Então é isso. As tretas do Twitter sempre estão aí. E eu me coloco assim à disposição para trocar ideia, para não ficar de textão, porque é mó chato. Vamos ser sério. Mas trocar ideia de boa é muito massa. E assim, vou pontuar aqui. Eu tenho nada contra Beyoncé no sentido de ser artista, sabe? Se eu não soubesse dessas paradas, porra, Beyoncé seria uma figura, uma artista que eu admiraria pra caralho. Se não fossem essas questões. Entende? Pô, eu cresci vendo o Mix TV. Passava os clipes toda hora, sabe? A gente sai nas festas e tal, toca. Mas as custas, né? A idade chega, 23 anos. Mas a gente começa a refletir e começa a pensar, sabe? As custas de quê? As custas de que esse discurso
esse discurso de empoderamento, onde que o empoderamento dela, empoderamento da elite dela, do empoderamento da elite americana, das madames americanas que usam as vestimentas afro, enquanto os africanos estão sendo explorados, enquanto os africanos estão tendo contato com Mercúrio para poder tirar os diamantes em que elas ostentam nos clipes. Entendeu? É basicamente isso. Então assim, eu acho que eu não tenho, já não tenho muito o que falar. Se você ouviu aqui, até aqui, agradeço demais. Eu pretendo ir para São Paulo ano que vem, e se isso der certo, talvez vire uma companhia. Então é isso, até logo, falou, obrigado, e espero até, até subir isso aí nas plataformas, conseguir pensar no nome bom. Falou.